Fala, Riqueza, beleza? Se você quer se tornar um especialista em troca de flex de bateria, né, de iPhone, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, transplante, transplante de flex de bateria de iPhone, né, especialista nessa área, porque quando você quer trocar a bateria de um iPhone, para manter a mensagem original, você precisa transplantar, trazer o flex original para a bateria nova, certo? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você as principais ferramentas fundamentais que você precisa ter, certo? Tenha certeza de uma coisa, você não consegue fazer esse serviço de qualquer maneira, certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo. E tem um detalhe, certo? Tem uma dica top que vai ficar para o final, então você tem que assistir até o final, beleza? Então vamos nós aqui. Ó, como qualquer área da manutenção de celulares, principalmente relacionada à linha Apple, é extremamente importante que você trabalhe com ferramentas, certo, de qualidade. Certo? Você trabalhe com as melhores ferramentas, os melhores insumos, porque o retrabalho é muito ruim. Né? Quando você trabalha com a linha Apple, principalmente a linha iPhone, tem certas partes, certos componentes que eles não permitem substituição, apenas transplante ou retrabalho, né? Você retrabalhar aquela peça para trazer ela de volta à vida, mas muitas peças não permitem substituição. Face ID, Flex não permite substituição, tela, né? Entre outros periféricos, porque quando você substitui essa peça, vai dar peça, se for similar, peça não genuína, peça incompatível. Se for uma peça original, vai dar como peça usada. Então, você tem que saber todos esses detalhes, certo? Mas o intuito desse vídeo é ferramentas para você trabalhar com transplante de flex de bateria, ok? É um vídeo rápido e, número um, você precisa de um computador. Certo? Número um, você precisa de um computador, um notebook, um PC com cabo de qualidade, e você vai usar o 3U Tools, né? Aqui no meu canal tem uma playlist, é uma playlist que eu explico aí, já fiz vários processos, troca de iPhone 11, 12, 13, como é que corta, como é que prepara, ok? Mas vamos direto aqui ao assunto. Notebook. 2, a programadora. Você tem que ter uma programadora. Você tem, eu trabalho com duas programadoras. Eu trabalho com a W09 e também trabalho com a JCV1SE. Trabalho com essas duas aqui. Certo? Se não der certo nessa, dá certo nessa. E outras técnicas que tem. Então, são várias técnicas, mas para você iniciar, você tem que iniciar pelo menos com uma programadora. Certo? Essa programadora aqui faz XS, XR, XS Max, que são aparelhos que ainda precisam ser necessário fazer o procedimento de programação na bateria, certo? Porém, não precisa de tag. Não precisa de tag. A partir do 11 precisa de tag, certo? E a W09 só faz a partir do iPhone 11. Se você tem uma demanda de 11 para cima, você começa com essa. Se você tem uma demanda de XR, XS Max, que são aparelhos já estão fora de linha, você tem que começar com essa. Se der, comece com as duas, ok? Então, número 2, programadoras, ok? Vou botar aqui de lado. Número 3, solda de bateria. Certo? Você tem que trabalhar com a solda de bateria. Tem que ter a solda, pessoal. Sem solda de bateria não dá, ok? Número 2, solda de bateria. Ó. Aqui essa bateria, essa solda aqui é da Relife Nickel
Sit Solder Wire. Ok, ó. RL. Vou deixar aqui para vocês pegar a referência, ó. Essa solda aqui ela tem a fusão mais rápida, porque até então o flex não permite muito aquecimento, mas uma técnica que eu abordo aí pelo menos em 99% das minhas trocas de baterias é no modelo de soldagem, né? Beleza? Vamos aqui para o número 3, tesourinha de cerâmica. Tesourinha de cerâmica não gera curto, né? Não gera curto. É bom ter uma tesourinha de cerâmica. 4, placa de ativação. Às vezes a bateria pode desativar, para você saber se a bateria tem amperagem, se você não matou a bateria durante o transplante. Eu utilizo muito a placa de ativação, porque você identificar que, no caso aqui, tanto a tensão quanto a amperagem é muito importante, ok? Número 5, multímetro. Tem que ter um multímetro, né? Se você já está na área, você já tem um multímetro. Se você está começando, adquira um multímetro. Pessoal, tem que ter uma estação de solda muito boa, certo? E a estação que eu indico é a T210, certo? Por quê? Porque ela tem um bico, uma ponta de prova bem mais fina, com a temperatura muito boa, né? Você consegue ali, ele consegue aquecer bem rápido, você consegue ali fazer a deposição da solda entre o flex entre o flex da bateriazinha, né? E o flex da bateria e o flex da bateria. Oh, Deixa eu mostrar, né? Esses flex aqui, ó, para ficar mais claro. Esses flexzinhos aqui, certo? E o flex original da bateria, né? Bem mais rápido. Então você tem que ter uma boa estação. Eu indico a T210. Ok? E outro equipamento não tão importante, mas pode lhe salvar em algumas situações, é a solda ponto. Solda ponto é bem importante você ter solda ponto, porque em algumas situações, eu não falei que 99% eu faço com solda, 99% eu faço com solda. E esse 1%, uma solda ponto pode lhe salvar. Isso aqui, pessoal, são todos equipamentos e insumos com custo muito barato, muito baixo, mas que vai te trazer assim um retorno muito grande, possibilidade de sucesso muito alta. Se você trabalhar com outras porcarias, né, além porque o que eu estou falando porcaria? Porque o que eu estou falando aqui desses equipamentos, desses insumos, são coisa top. Se você não entende e você quebrar a cara, ter prejuízo é porcaria, porque não está dando certo. Você comprou algum equipamento errado que não tá específico com o que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, ok? Um ferro de solda 936, uma ponta T12. O negócio aqui é precisão, é erro mínimo, erro zero, ok? E não tão mais importante, você tem que ter fluxo. Eu estou com fluxo aqui, porque eu botei na seringa, mas você vai trabalhar com fluxo. O amal deixa eu pegar aqui o fluxo aqui, vou mostrar para vocês. Ó, tem que ter um fluxo. O fluxo é muito importante, ok? Aqui o fluxo. E aí, vamos para o nosso último ponto, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são as baterias. Tem um detalhe nas baterias, ok? Eu vou mudar aqui no microscópio para você ver aqui. Ó. A bateria, ela tem um seguinte detalhe aqui. Eu vou ter dois polos, né? Vou ter o polo negativo e o polo positivo.
ok? Polo positivo e polo negativo. Porém, esses polos, eles têm umas características. Ó, essa bateria do XR, esse polo dela positivo aqui, ó, ele é caracterizado pelo por ser um flex, uma malha metálica de alumínio, certo? E o negativo, se você observar, ele é mais rígido, mais duro, ele é de metal, certo? Um tipo de metal, né? Aqui é alumínio. Então, essa parte aqui, ela tende a pegar solda mais rápido. O estanho vai aderir nele com mais facilidade. Por isso que é importante você utilizar o estanho para a bateria, porque esse estanho ele tem uma facilidade maior de pegar nessa parte de alumínio, né? E aí você vai dobrar ele, dar uma raspadinha, né? Raspar ele, botar um pouquinho de fluxo e você não vai ter dificuldade, certo? Isso aqui requer uma certa habilidade e os equipamentos e os insumos corretos. Ó, já essa daqui, ó, para você ver, eu tenho aqui um metálico, mas só que no do alumínio eu tenho, ó, ele é bem molezinho, ó. Por quê? Porque além do alumínio ser mais flexível, mas essa bateria tem diferença. O fabricante, ele soldou com solda ponto um pedaço de flex, né, da solda do estanho, né? Porque o estanho tem uma melhor fusão, né, tem uma melhor aderência nas plaquinhas metálicas. Então tem esses dois tipos de bateria, você tem que ficar atento. Eu dou preferência para esse tipo de bateria que vem metal dos dois lados, né? Na parte de alumínio vem um metal soldado, um solda ponto. Se não tiver, se o meu fornecedor não tiver, não tem um problema, que no caso é essa daqui, ó, essa daqui não tem, mas eu já tenho uma prática, né? Já tenho uma habilidade, já temos insumos corretos e não vou enfrentar nenhuma dificuldade. Então fique atento para esses dois tipos de bateria, o metal na ponta do alumínio, no polo positivo, e esse daqui que não tem, mas você só dando os insumos certos vai dar certo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, porque aqui está as principais ferramentas e insumos para você ter assertividade para começar ou melhorar os seus transplantes de flex de bateria Apple, ok? Então, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha e nos vemos nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço, professor Eduardo.